Fala pessoal, beleza? Colocando aqui um som do Antidemo para vocês ouvirem, um clássico, né? Todo mundo já conhece isso aqui, já não é novidade para ninguém esse álbum aqui, tá? Esse álbum aqui, cara, eu aprendi muita coisa ouvindo nesse álbum aqui, tá? Então, cara, eu queria falar um pouco sobre essa música que a gente colocou agora, que se chama O Salário do Pecado, tá? Deixa eu apegar aqui a letra. Salário do Pecado. Aqui, ó. É essa música aqui, ó. Pessoal, esse aqui é um CD que dispensa comentários, né? Apresentações, porque todo mundo já conhece. Mas eu queria falar um pouco sobre essa música, Salário do Pecado, tá? E ela foi baseada num trecho do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pessoal, uma letra fantástica, tá? Muito legal, que diz aqui, ó, vou até ler a letra, vou começar a ler a letra para vocês, tá? Para que fique contextualizado o contexto teológico. Salário do pecado, morte, você nem percebe. Morte, não apenas do corpo. Morte, não é o fim da linha. Morte, ninguém morre e acaba. Cemitério, um depósito de carcaças subhumanas, que são podres pela morte, que é o salário do pecado, que já faz menção ao versículo de Paulo aos Romanos. Seja livre dessa morte que te espera lá na esquina. Com Jesus onipotente, toda morte é destruída. Vida, você não conhece. Vida, você desprezou. Vida, lhe é necessário. Vida, conheça o autor. Então, nada mais precisa ser dito com palavras tão claras, mas antes de poder fazer um comentário aqui sobre essa letra, que é muito bíblica, né? Que foi tirada das páginas das Escrituras Sagradas, e isso tem um peso muito grande, pelo menos na minha vida, né? Quando eu comecei a ler, comprei esse CD aqui, e comecei a ler a letra, e comecei a pegar os textos que tem as referências bíblicas aqui, a gente tem uma referência muito boa, que nós possamos entender que nosso nascimento é caído, nossa vida é caída. Desde o nosso nascimento nós temos esse salário do pecado, né? Nós precisamos ir a Cristo para que algo sobrenatural aconteça, né? Então, o que eu posso dizer? Há mais do que isso, né? É só Jesus que pode transformar um morto, né? O salário do pecado é a morte. E voltando ao assunto sobre os dois tipos de pecado, existe o nosso pecado caído de Adão, a herança de Adão, e existe os nossos pecados, as nossas práticas, né? Que nós pecamos, nós vamos pecar até o dia da nossa morte, porque esse corpo é corruptível, esse corpo é corrupto, né? Até que nós viemos a sair desse corpo, nós vamos continuar pecando, né? Mas como que a gente pode fazer para se religar a Deus de forma santa, de forma honesta, de forma eficaz, né? É só através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. O nosso Cristo, ele derramou um sangue perfeito, foi um sacrifício perfeito para que pessoas imperfeitas pudessem ser salvos, não é verdade? E isso, muitas das vezes a gente só foge desse... a gente tem tantas informações no mundo que a gente deixa de lado essa informação que é tão importante para as nossas vidas, que foi tão importante para os primeiros cristãos que morreram por causa dessa informação.
desse conhecimento que veio, que não é uma coisa natural, né? É uma coisa sobrenatural, você poder crer nisso, né? E tem uma ação do Espírito Santo muito forte para que as pessoas possam crer nisso, né? Então, é só o poder de Deus, né, que pode nos tirar esse pecado. João, quando foi batizar o próprio Cristo, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado seria esse? Que pecado que o Cordeiro tira do mundo? Qual é? É o pecado da natureza humana, né? Agora que nós somos justificados por Deus, nós possamos nos achegar a Deus, mesmo com a nossa carne pecaminosa, mas nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, né? E com isso, eu posso dizer que nós somos justificados por Cristo e todo a nossa história daqui para frente precisa ser mudada. E essa palavra, isso que eu estou te falando agora, que o que transforma o ser humano, o sangue do Cordeiro, você pode crer nisso e confiar nisso. E daqui para frente você tem uma nova história de vida. Esse é o ponto principal da fé cristã, que esse CD com a capa de demônio aqui, ó, tá ensinando pra gente. Não tem outro caminho de salvação, não tem outro caminho de paz nesse mundo para você sentir paz se não for através de Cristo. E é o que a música está dizendo: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus vem por meio de Cristo e somente por Ele. E não tem outro jeito. Então, a minha aplicação que eu posso deixar para você sobre esse assunto: o que você tem feito com a sua vida? Você tem entregado sua vida todos os dias para Cristo? Você tem vivido uma vida de santidade para que você possa testificar o sangue de Cristo derramado na sua vida, se realmente foi sim ou não? Porque hoje, o que eu posso dizer é que muitas vezes as pessoas vão lá na igreja, levantam as suas mãos no final do culto e choram, aceitam a Jesus ali. Segunda-feira é uma vida normal, é um dia comum como todos os outros, né? E nada mudou. Foi só um ritual que não resolveu nada, não transformou o coração, não teve uma transformação dentro da pessoa, entendeu? E o que eu posso te dizer, te fazer uma pergunta: você foi transformado por esse sangue do Cordeiro? Você pode dizer assim, ó: eu sou um pecador salvo pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo. Isso é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. E tá se perguntando todos os dias se você realmente tem firmado nessa rocha, né, que é o próprio Cristo. Beleza, pessoal? O que eu tenho para dizer é isso sobre essa música. Fiquem com Deus, pessoal.